Bom, pessoal, então a gente já está chegando na fase final desse nosso curso e essa é a última aula, é uma das aulas que eu mais gosto porque o tema dela é um tema muito importante e que nem sempre a gente encontra muitas pessoas ou muitos artigos tentando falar sobre esse assunto para a gente. Então, essa aula, ela é uma aula, o nome dela é Rastreando Fatores de Risco para Lesões na Corrida. Então, ao final dessa aula, eu gostaria que vocês pudessem entender quais os principais fatores de risco, se é que eles existem, se é que a gente vai conseguir fazer isso da melhor forma, né? Mas eu gostaria também que vocês pudessem diferenciar esses fatores de risco, tanto para a corrida de curta distância, quanto para a corrida de longa distância. Eu gostaria de discutir diferentes tipos de calçado e pisada, bem como discutir a influência da cadência e a importância desse movimento, da cadência, né, dessa capacidade durante a prática da corrida de rua. Então, como a gente tem falado aqui constantemente nas aulas, a corrida é um esporte muito popular, porém, por ser popular, ela apresenta uma alta taxa de lesões. Então, a gente encontra na literatura diferentes reportes a respeito disso, porém, o que é mais relatado é que as pessoas elas vão se machucar entre 6 a 59 vezes a cada 1000 horas de prática de corrida. Então eu costumo falar para os pacientes que um corredor é igual um automóvel. Quanto mais ele anda, o automóvel, mais chance de quebrar. Então um corredor, quanto mais ele corre, maior a chance também dele se machucar. E aí a gente, na busca, né, na literatura, de quais são as lesões mais comuns, de quais são os fatores de risco, a primeira situação de adversidade que a gente encontra é o que é definição de lesão. Então, a definição de lesão ela é uma coisa muito complexa, porque tem aspectos psicossociais, aspectos funcionais, aspectos fisiológicos. Então, quando vocês forem procurar esse tipo de estudo na literatura, vocês vão se deparar com essa dificuldade, a definição de lesão. Porém, o que é comum a gente encontrar é que a lesão ela vem de um aspecto multifatorial, ou seja, exceto, né, atividades ou situações que ocorra um trauma, uma situação aguda, a lesão principalmente relacionada à corrida, ela vem da interação de diferentes fatores, como por exemplo, o movimento que essa pessoa executa durante a prática da corrida, o calçado que ela está utilizando, o volume de treinamento dessa pessoa, se é um volume que está crescendo, está sendo progredido de uma forma eficiente ou não, né? Se está sendo planejado ou não. Se esse indivíduo ele apresenta lesões prévias, o terreno que esse indivíduo pratica a sua atividade, a idade, o sexo, o tempo de prática esportiva também é muito importante. A gente sabe que indivíduos que têm mais experiência com a prática da corrida tendem a se machucar com uma menor gravidade porque eles conseguem fazer uma leitura dos sintomas e perceber que ali tem alguma coisa errada e principalmente se proteger. Eles tendem a forçar menos aquela lesão ou aquela atividade justamente para evitar longos períodos de repouso, de inatividade para a execução de tratamento. E as características anatômicas também do indivíduo, também ele pode influenciar. Então, pessoas que tenham um peso mais acentuado ou um menor peso, características anatômicas relacionadas ao alinhamento dos membros inferiores, a características biomecânicas de movimento. Então, a lesão ela é um fenômeno complexo, né, e multideterminado. Dificilmente a gente vai conseguir determinar um parâmetro só, que é o foco da lesão, que é o causador dessa lesão. Mas uma coisa que também está bem relatado na literatura é que normalmente as lesões da prática da corrida elas são decorrentes de overuse, ou seja, de uma sobrecarga de treinamento, de uma sobrecarga de movimento, de uma sobrecarga em um padrão incorreto de movimento. E sem eventos específicos, né, vem com início insidioso. Então, nesse artigo publicado na Sports Medicine, eles tentaram mostrar para a gente quais são os principais fatores de riscos encontrados por praticantes de corrida.
Quais são esses principais fatores? E o que eles apontaram para a gente? Que existem mais de 60 fatores de riscos relatados na literatura. Então, a gente percebe que existe uma variedade muito grande, porque essa variedade é oriunda das investigações dos indivíduos que estão fazendo os estudos, né? Dos pesquisadores. Então, quando eles começam a investigar membros inferiores, eles encontram os fatores de risco em membros inferiores. Quando eles começam a investigar biomecânica, eles apontam os eventos biomecânicos. Então, existe uma variedade muito grande de fatores de risco. Porém, o principal fator de risco e o fator de risco mais presente na maioria dos estudos é a lesão prévia nos últimos 12 meses. Então, indivíduos que se machucaram nos últimos 12 meses, eles têm uma tendência maior a se machucar novamente. Seja uma relesão, ou seja, uma lesão novamente, apresentar a mesma lesão que eles já fizeram o tratamento, ou lesão em regiões próximas ou que tem influência daquela região que já estava machucada. E muitas das vezes, essa relesão, ou pelo menos o que o indivíduo acha que é uma relesão, nada mais é do que a mesma lesão que ele já tinha e que não foi completamente sanada, curada, né? Tratada da melhor forma. E a sobrecarga no retorno à atividade, né, também é constantemente relatado como um fator causador de lesão. Então, a sobrecarga no retorno à atividade também é um fator de risco constantemente relatado. Bem como um padrão incorreto de movimento ocasionado pela lesão. Então, a pessoa que machucou o seu joelho, ele acaba tendo uma mecânica alterada de absorção de carga. Ele para as atividades, resolve aquele problema no joelho, seja uma tendinopatia, seja uma síndrome femoropatelar, e ele para de sentir os sintomas e retorna à corrida sem ter uma correta investigação sobre o padrão de movimento, pode fazer com que esse indivíduo, ao retornar à prática da corrida, apresente um padrão de movimento incorreto, e esse padrão incorreto pode sobrecarregar tanto o joelho quanto outras estruturas. Uma coisa importante, quando a gente lidar também com os artigos científicos, na busca por referências no nosso dia a dia, são as definições, não só do que é lesão, mas as definições relacionadas ao tipo de corrida em que esse indivíduo está executando. Então, no artigo publicado agora em 2021, numa revisão sistemática, eles tentaram apontar para a gente quais são também os principais fatores de riscos relacionados às corridas de curta distância e de longa distância. E o principal que eu encontrei nesse artigo para trazer para vocês foram essas duas definições. O que é uma corrida de curta distância e a corrida de longa distância? Então, uma corrida de curta distância é considerada aquela corrida em que o indivíduo ele corre menos de 20 km semanais ou menos que 10 km por sessão. Nesse tipo de corrida, os principais fatores de riscos que os autores apontaram foram IMC, pessoas com idade avançada, homens normalmente tendem a se machucar mais nesse tipo de prática, pessoas que têm pouco tempo de prática de corrida também tendem a se machucar. Isso eu acho um dado muito relevante, porque normalmente as pessoas que estão começando a prática da corrida são as pessoas que estão menos treinadas, que têm menos repertório motor, que têm menos capacidade funcional e força física, e essas pessoas elas querem normalmente começar a progredir o seu treinamento, muitas vezes inclusive sem assistência. Então é um fator muito importante relacionado a isso, o tempo de prática de corrida. E pessoas também que correm um volume muito baixo, menos que 60 minutos por semana, porque essas pessoas elas tendem também a ter um padrão motor inadequado, e a falta de prática da atividade, bem como a falta de treinamento, faz com que esses indivíduos tendam a se machucar, ou pelo menos com que esse tempo menor de prática seja um fator de risco para que essa pessoa possa se machucar. E os autores também apontaram para a gente
o que é a corrida de longa distância. Então, basicamente, pessoas que correm mais de 20 km por semana e pessoas que correm mais de 10 km por sessão, né, na média. E o principal fator de risco encontrado para corredores de longa distância é a lesão prévia. Então, indivíduos que já se machucaram tendem a se machucar mais nesse tipo de prática. Uma nota importante aqui, pessoal, eu estou falando de corrida de longa distância e de curta distância. Não confundam a corrida de curta distância com os velocistas, que são aquelas pessoas que, normalmente atletas, que competem em provas de velocidade, como 100, 200, 800, 1000 metros, tudo bem? Então, nesse outro artigo, eles tentaram, publicado na Sport Medicine, eles tentaram apontar para a gente quais são os principais fatores biomecânicos relacionados ao risco de lesão e associado à corrida. Então, os autores eles apontaram para a gente 29 fatores biomecânicos que podem estar relacionados à corrida, como vocês podem perceber no quadro aqui nesse slide. Então, eles relacionaram fatores relacionados à pelve, ao quadril, ao joelho, ao tornozelo, a cinética de movimento, tanto no plano frontal como no plano sagital. E a principal informação que eu extraí desse artigo é que existe uma evidência limitada ou evidência muito limitada quando a gente pega para ver de uma forma isolada cada um desses fatores. Então, dos 29 fatores, eles podem interagir entre eles, ou principalmente interagir com outros fatores, e isso vai ocasionar uma lesão. Mas se a gente for observar cada um desses fatores de forma isolada, a evidência ela vai ser muito limitada e provavelmente a gente não vai descobrir qual é o fator de risco preponderante para esse indivíduo. Então, ainda falando sobre a biomecânica, as variáveis biomecânicas para o risco de forma isolada são inconsistentes e também elas dependem muito da população e das lesões que estão sendo estudadas. Então é necessário que haja uma correta interpretação de uma forma equilibrada e que a gente consiga fazer um raciocínio clínico para que isso possa ser feito da melhor forma no nosso ambiente clínico para tentar resolver ou sanar o problema desses nossos pacientes. Então, linkar as alterações biomecânicas juntamente com os padrões de movimento, juntamente com os sintomas desse indivíduo, tentando também relacionar a capacidade funcional. Então, essa interação entre os diferentes fatores é que vão apresentar para a gente ou aumentar a chance da gente identificar quais são os fatores de risco e principalmente onde que a gente vai ter que atuar para tentar diminuir esses fatores de risco. E aí dentro dos fatores de risco mais abordados pela literatura, normalmente calçado, tipo de pisada, padrão de movimento, a gente vai tentar discutir um pouquinho sobre cada um deles. Então, o tênis. O tênis ele pode influenciar no risco de lesão? E aí eu gostaria de saber de vocês, será que vocês imaginam que o tênis ele pode ser tão influente assim ou tenha tanta repercussão no padrão de movimento e no risco de lesão? Vamos descobrir juntos. A gente percebe que hoje em dia, comercialmente falando, a gente tem diferentes marcas com diferentes estruturas, com diferentes formatos de tênis. E as marcas, o que elas querem principalmente é vender. Claro que, além de proporcionar um conforto e uma experiência agradável para os seus clientes, o principal objetivo de cada marca é vender. E a questão do marketing é muito forte relacionado a isso. Então, a gente pega os nomes que esses tênis apresentam, normalmente tem aquele nome que vai tentar convencer a gente a comprá-lo. Relacionado à força, relacionado à prevenção de lesão, relacionado à estrutura, que é uma borracha especialmente criada por uma agência espacial. Enfim, é importante a gente tentar entender que muito do que a gente observa relacionado aos tênis tem influência do marketing. Porém, quando a gente vai abordar
a literatura científica para ver se o tênis realmente tem uma grande influência na prevenção de lesões, durante a prática da corrida, a gente encontra, sim, algumas referências. E a principal referência que eu uso no meu dia a dia relacionada ao tênis, claro que eu não indico nenhum tipo de marca, mas a principal referência eu extraí desse artigo aqui, ó, publicado no British Journal Sport Medicine em 2016. Por que eu costumo usar muito as informações que eu obtive nesse artigo? Porque foi um artigo onde os autores acompanharam, num período de 6 meses, acho que mais de 300 pacientes, corredores, e tanto os avaliadores quanto os pacientes, eles não sabiam o tipo de pisada que aquele tênis proporcionava para eles. Então eles não sabiam se era um tênis neutro, pronado ou supinado. E o que a gente encontrou nesse artigo, ou o que eles encontraram nesse artigo e apresentaram para a gente? Que corredores recreacionais, eles apresentam maior risco quando eles correm com tênis que não tem controle de movimento. Então aqueles tênis minimalistas, para as pessoas, não só os tênis minimalistas, mas aqueles tênis que normalmente tem uma grande, a maior parte da sua composição com tecidos muito móveis ou elásticos, essas pessoas, esses tênis, eles tendem a não ser tão eficientes para pessoas que têm corredores recreacionais que não tenham grandes capacidades motoras e que não tenham uma prática de corrida tão frequente, tanta experiência na corrida. Então esse tipo de tênis normalmente ele é recomendado para pessoas que já têm uma maior experiência, que já são praticantes de corrida por um período mais prolongado. Eles também apresentaram para a gente que pessoas que são hiperpronadores, ou seja, pessoas que têm um aumento da pronação do tornozelo durante a corrida, essas pessoas sim apresentam um maior risco de lesão quando correm com tênis neutro ou supinados. E é isso que eu acabo falando para os meus pacientes no dia a dia. Então eu avalio esse paciente, se ele for um paciente que tem a hiperpronação, eu recomendo o uso de um tênis com controle de movimento para hiperpronação, e a gente tem esse tipo de tênis nas diferentes marcas, modelos comerciais aí para encontrar no dia a dia, de acordo com o gosto de cada um. E esses autores, os mesmos autores apontaram também para a gente que pessoas que apresentam a pisada neutra ou supinada, que não existe uma recomendação específica. Então, esse tipo de corredor, ele pode escolher o tênis que for mais confortável, que melhor agrada o seu perfil. Falando agora sobre o tipo de pisada. Então a gente sabe que existe muita polêmica a respeito do tipo de melhor pisada. Se é correr com antepé, se é correr com retropé. Quando a gente aborda a literatura, a gente tem alguns autores que inclusive defendem as suas teorias. Então, existem autores que defendem a corrida com antepé pelo fato de diminuir a força de reação do solo, pelo fato de ter uma articulação a mais, que é a articulação do tornozelo, né, através dos plantiflexores interagindo para reduzir essa força de reação do solo. Porém, existem autores que falam que não, que o padrão de movimento deve ser um padrão livre e inerente a cada indivíduo e que a gente precisa sim ajustar de outras formas essa capacidade mecânica para diminuir essas forças de reação do solo e as sobrecargas oriundas da prática da corrida. Então, até o momento, existem muito mais defensores do que certezas relacionadas a isso. E o que eu acabo utilizando na minha prática clínica? Eu acabo recomendando que as pessoas continuem com o padrão fisiológico que elas apresentam. Então, se elas correm com retropé, continue correndo com retropé. Se corre com antepé, que continue correndo com antepé. Então, para isso, eu vou apresentar para vocês aqui uma revisão sistemática com meta-análise que ela apontou quais são os principais efeitos de cada tipo de pisada. Então, um artigo bem recente, publicado na Sports Health, agora de 2020. E o que os autores apresentam para a gente? Que pessoas que pisam com um retropé, né, que tem o choque de calcanhar lá como primeiro contato
entre o corpo e o solo, eles têm um aumento do impacto no joelho. Então, principalmente na região, né, na articulação tibiofemoral e patelofemoral. Então, pessoas que correm com retropé, elas podem ter uma sobrecarga mecânica relacionada à articulação patelofemoral, pode ter uma sobrecarga mecânica relacionada ao tendão patelar, porém, não significa que seja errado correr com retropé. E sim que a gente tem que observar que um padrão de movimento inadequado nesse tipo de pessoa pode repercutir de uma forma mais proximal. E nesse mesmo estudo, os autores apontaram que pessoas que pisam com antepé têm um aumento do impacto na região do tornozelo e do tendão do calcâneo. Novamente, não significa que seja errado correr dessa forma, mas sim que pessoas que correm dessa forma, elas necessariamente precisam ser investigadas em relação aos seus sintomas para ver se está vindo e se são oriundos desse tipo de pisada. Mas a informação mais importante que eu gostaria de trazer para vocês relacionada ao tipo de pisada, e a principal sugestão que eu trago para vocês relacionado a isso ao invés de a gente tentar mudar um padrão motor inerente ao indivíduo, existe uma forma muito mais simples da gente tentar corrigir e diminuir essa sobrecarga mecânica, que é através da cadência do movimento. Então, esse estudo também publicado pela Sport Health, pelo Brian Heitschik, a maioria dos estudos desse autor eu gosto, são os estudos que fundamentam a minha prática mecânica, a minha prática clínica de correção biomecânica, e ele aponta nesse sentido, que aumentar a cadência e diminuir o comprimento do passo vai fazer com que esse indivíduo tenha menos sobrecarga. Por quê? Porque quando a gente diminui o comprimento do passo e aumenta a cadência durante a corrida, existe uma menor excursão vertical. Então, uma pessoa que tem uma excursão vertical diminuída, com certeza vai experimentar ou vivenciar uma menor força de reação do solo. Inclusive, fazendo isso, você consegue atenuar, né, as energias que vão ser absorvidas tanto distalmente, né, no tornozelo, no tendão do calcâneo, que são as regiões mais sobrecarregadas por quem corre com antepé, quanto de uma forma mais proximal no joelho, na articulação patelofemoral, por pessoas que correm com o retropé. Então, basicamente, o que eu aponto, o que eu recomendo para os meus pacientes quando eles chegam com dor, principalmente para aquelas pessoas que correm de uma forma inadequada. E o que seria correr de uma forma inadequada? Quando a gente faz uma análise cinemática, são aquelas pessoas que atacam o solo mais à frente do seu centro de gravidade. Então, o calcanhar ataca o solo bem à frente do centro de gravidade, isso a gente vê numa imagem lateral. Ou aquelas pessoas que acabam, durante a prática da corrida, dando menos que 160 passos por minuto. Então a gente sabe que existe um número mágico para corredores, que é 180 passos por minuto, porém isso não é científico. Esse número de 180, ele é oriundo de um estudo observacional, onde os autores tentaram observar aquelas pessoas que tinham os melhores resultados durante a corrida em competições. E eles perceberam que essas pessoas, né, que corredores de longa distância que apresentavam os melhores resultados, e eles em média davam 180 passos por minuto. Mas isso não é recomendável para todos os indivíduos, até mesmo porque cada um apresenta uma capacidade anatômica e um controle neuromuscular que é inerente de si mesmo. O que a gente recomenda é que esses indivíduos dê mais que 160 passos por minuto e que quando a gente for fazer qualquer tipo de intervenção, e o que o Brian aponta também nesse estudo de cadência dele, é que indivíduos que durante o treinamento que apresentam a recomendação, né, que a gente recomenda que aumente 10% de aumento nessa cadência de passos, eles já vivenciam no exato momento uma melhora dos sintomas relacionados à dor. Porém, para que isso seja feito de uma forma eficiente, é necessário que haja prática.
Então, a gente pode utilizar de recursos como metrônomo. Eu utilizo muito o meu feedback, então, durante os meus atendimentos, eu costumo estar durante quase que período integral ao lado desse paciente e muitas das vezes, após fazer qualquer tipo de recomendação de exercício, quando a gente vai para a esteira, eu vou dando feedback verbal para ele, aumenta a cadência, mais passos. Inclusive, vou contando quantos passos ele está dando para dar esse feedback para ele. Então, é muito útil esse feedback. Existem etapas que são muito importantes durante esse recondicionamento de movimento, que é a aquisição da habilidade, o refinamento e a retenção. Então, muitas vezes esse indivíduo, durante o momento ali que a gente está ao lado dele, ele consegue executar, a gente para de falar, ele tende a voltar para um padrão motor mais antigo, e aí novamente a gente dá um feedback para que ele possa estar treinando essa habilidade, refinando, até o momento que isso vai se tornar o padrão motor natural e fisiológico dele. E aparentemente, apenas aumentando essa cadência, é possível que a gente tenha muitos bons resultados imediatamente relacionados ao sintoma. Isso é uma tarefa muito menos complexa do que a gente tentar mudar o padrão de pisada, tá bom?